Irmãos. Amém. Maravilhoso Deus Pai Celestial, te pedimos, Senhor, um abraço de perdão. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra nossa mente para nós podermos receber esta palavra que vai ser semeada agora, Senhor. Senhor, nos livre dos mal, que nós não queremos nada de impedimento no nosso pensamento para que nos tire deste caminho e de ouvir a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço mais uma vez por este dia que estamos aqui todos reunidos a escutar a Tua palavra. Glória a Deus e te agradeço, meu Pai. Também te agradeço pelas essas ofertas que foram botadas aqui para mantimento da Tua casa, Senhor. Te agradeço pelas pessoas que botaram e também te agradeço pelas pessoas que não puderam botar porque estão desempregados, outros têm outras coisas mais pesadas que não seja para o bem de mal nenhum, meu Deus, mas que seja para a paz e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta oferta seja para o mantimento da tua casa. E te apresento este pastor, em nome de Jesus, abençoado de Deus, que a palavra que ele vai semear seja uma semente boa, para que venha nascer no nosso coração e no nosso pensamento. Eu te ofereço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, para nós meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 26. O Evangelho que João escreve, no capítulo 12, o versículo 26. Mesmo assentado como você está, você acompanha a leitura, observa, compreende, busca de Deus discernimento. E sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, para nos abençoar com a sua palavra lida e trazida, explanada ao nosso coração. Seja bendito para sempre o nome dEle. Nós queremos nessa noite dar também as boas-vindas a todos que estão nos visitando nesta noite. Nós temos aqui uma criança de 4 meses, está aqui conosco pela primeira vez. Os pais estão aqui também, graças a Deus. Me dá o nome de vocês aí. Rayane. Rayana. O Wilton e o nome do menino? Theo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos também, lá atrás, nós temos o Zac, né? Ele é o noivo da Bruna, neta da irmã Terezinha. E nós estivemos nesse pedido de noivado ontem. É um moço de coragem. Moço de coragem. Bruno é uma menina de coragem. Esse povo que quer casar hoje em dia tem que ter muita coragem. Mas nós agradecemos a Deus por essa coragem, de ainda as pessoas quererem casar, né, se unir e dar passos de acordo com a vontade do Senhor, né? E nós agradecemos a Deus pela vida de Isaac, por ter chegado na vida de Bruno ter chegado na vida dele, e nós rogamos que a igreja ore por esse casal. Ore por esse casal para que o Senhor dê permanência, constância, força, fé e compromisso na sua obra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos querem receber esses irmãos na paz do Senhor? Se é verdade, digam, sejam bem-vindos. Amém. Mais alguém que eu precise dizer? Não, né? Quem é, Alain?
Glória a Deus pela vida de Jadson, né? Amém. A palavra do Senhor diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém. Seja bendito para sempre a palavra do Senhor aos nossos corações, porque é a palavra do Senhor que edifica a igreja. A igreja está alicerçada e fundamentada na palavra do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ter o alicerce santo da palavra de Deus. E nós vivemos uns dias bem difíceis, em que servir ao Senhor tem alcançado uma conotação apenas de ministérios e de um privilégio de uma casta, de pessoas que são separadas para isso. Parece que o nome servir ao Senhor tem perdido muito da sua essência. Nós queremos nessa noite resgatar a luz da palavra do Senhor em cada um dos nossos corações. Desde a criança mais nova que puder entender a palavra do Senhor, adolescentes, jovens, até os mais velhos, resgatar em cada um dos nossos corações que servir a Deus é conhecer Deus. E não há serviço ao Senhor sem conhecimento do Senhor, sem experiência com o Senhor. Toda e qualquer inclinação em servir a Deus, em dedicar-se ao serviço do Senhor, é uma consequência imediata necessária de um conhecimento de Deus, de uma experiência com Deus, de uma proximidade com Deus. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu me torno um servo dele. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu tenho compromisso com a obra dele. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Quanto mais distanciado eu estou da vontade do Senhor, menos fervor eu tenho. Quanto mais ausência de busca de Deus acontece na minha vida, menos vontade, menos fome e menos sede de me identificar com Cristo acontece em mim. Há uma frieza no meu servir a Deus quando eu me afasto dele. Nós queremos nesta noite convidar você, chamar você e desafiar você a entender, a abrir o seu coração e a entender que servir ao Senhor é uma consequência imediata necessária de conhecer a Cristo. Se alguém me serve, me siga. Não dá para ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, sem compromisso com a obra dele. Vamos prestar atenção nisso. São palavras de Jesus Cristo. Se alguém quiser, me serve, ele tem que me seguir, ele tem que ter experiência comigo, ele tem que andar comigo, ele tem que me conhecer, ele tem que ter proximidade comigo, tem que ter comunhão comigo. Se alguém me serve, me siga. Não seja um agente secreto, me siga. Nós vamos ter que entender essas coisas. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. Então, aonde estiver uma necessidade, naquela necessidade, Jesus está simbolizado. Na necessidade que você perceber na vida de alguém, Jesus está ali simbolizado. Nós precisamos entender isso. Onde houver um necessitado, uma pessoa com a roupa rasgada, suja, faminto, acabado, necessitado, ali está representado, naquela necessidade, está representado uma presença de Deus que precisa ser suprida. E se alguém me serve, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, junto com o princípio da palavra do Senhor, existe uma promessa. Nós vivemos
dias em que a diaconia, ela é essencial à ética do reino de Deus, e nós precisamos resgatar isto. Nós temos muitas notícias de prefeitos ruins, de governadores ruins. Nós temos estados e municípios cheios de necessidades, cidades inteiras, bairros inteiros cheios de necessidades. E nós sempre reclamamos das nossas autoridades. E há motivos para isso. Eles são bem ruins mesmos. Têm suas deficiências. Nós tivemos notícias que ano passado o governador de São Paulo, ele estava usando a guarda municipal de madrugada para arrancar os cobertores daqueles que estavam pelas ruas. Só para você ter ideia, como se não bastasse não fazer nada, ou fazer muito pouco, a guarda municipal era chamada para arrancar os cobertores, porque se você arranca o cobertor, ele tem que sair dali. E se você tira eles do centro, tira eles da porta dos restaurantes, tira eles dos lugares chiques, eles se tornam invisíveis nas periferias. É como se eles não existissem. Então, se eles saem dos lugares chiques, dos lugares nobres, eles se tornam invisíveis. Essa é a solução. Não satisfeito, a prefeitura de São Paulo estava usando a limpeza da cidade para jogar água naqueles que estavam dormindo pelos bancos. Se você tiver acompanhado as notícias de hoje, já são 3 mortos pelo frio em São Paulo. Frio. Você sabe que a pessoa morrer de frio? Frio é descaso, frio é falta de amor, frio é falta de misericórdia. Frio. A diaconia, o servir a Deus, o se importar, o falar acerca de Deus e vivenciar as coisas do reino de Deus aqui no mundo, ela precisa ser resgatada na sua essência. Dia 9, hoje é 7, né? Terça-feira será na IPI o dia do diácono, da diaconisa, do Ministério de Ação Social e Diaconia da igreja. Dia 9, na terça-feira. E é muito bom nós estarmos na IPI e percebermos a importância de um dia como este, da igreja separar um dia para homenagear diáconos, diaconisas e o Ministério de Ação Social da igreja. Porque a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma igreja que foi fundada em 1903 e ela inicia, dá os seus primeiros passos em missão e em ação social. Em 1923, 20 anos após ser organizada, a igreja já tinha o Lar Betel, uma fundação dedicada a abrigar crianças desamparadas. Em 1930, já havia a organização da Vila Samaritana, em Campos do Jordão. Essa casa em Campos do Jordão foi dedicada para abrigar aqueles que estavam passando pela síndrome da tuberculose, em 1930. Então a igreja que crescia, a igreja que se expandia, era uma igreja também que pensava no bem-estar do outro, de olhar a necessidade de uma epidemia de tuberculose e abrir uma casa de recuperação para essas pessoas. Em 1934, foi eleita a primeira diaconisa, a primeira mulher, porque a ordenação de diáconos na igreja presbiteriana se dá desde 1866. 1866 foi a eleição dos primeiros líderes diaconais da igreja. Mas foi em 1834 que foi eleita a primeira mulher. Foi a irmã Albina Pires de Camargo.
E assim a igreja ia avançando. Um dos grandes líderes da igreja, Eduardo Carlos Pereira, aquele que liderou a saída do sínodo em 1903, por causa do rompimento com a maçonaria. Ele foi um grande líder, que liderou um movimento de libertação de escravos, de lutar contra a escravidão. Ele era um ativista, um militante contra a escravatura. Era um homem do seu tempo, mas era um líder da igreja, um dos fundadores da igreja, que olhava para o mundo e olhava para as necessidades das pessoas e lutava contra a opressão. É muito bom nós termos uma igreja que está na vanguarda das coisas. Nós tivemos aqui no Maranhão uma liderança, e foi pastor dessa igreja, o pastor Adiel Tito de Figueiredo. Enquanto vivo aqui, ele lançou o livro Diaconia ou Promoção Humana. É um dos grandes expoentes da nossa igreja no cenário nacional a falar sobre diaconia. Muito o que sabe sobre diaconia hoje na IPI também é muito resultado daquilo que o pastor Adiel Tito de Figueiredo escreveu no seu livro. Então é importante que a gente, nesta noite, resgate a importância da diaconia, do serviço ao Senhor. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Eu quero chamar aqui à frente a diaconisa Osmarina. Ela é presidente do Ministério de Ação Social e Diaconia desta igreja. A secretária é a irmã Osmalice. A Osmalice veio hoje? Veio, que ela leu. Ela está de babá agora? A tesoureira é a irmã Lucinha. Nós temos mais a irmã Itelina, a irmã Roseli, a irmã Cristiane, a irmã Rosinha e a irmã Joane. A Lucinha hoje está no posto de trabalho. Cadê Joane? Ah, sim, ok. É que eu já tinha visto ela aqui. Então, do quadro atual da diaconia da igreja, que trabalha com a ação social da igreja, falta daqueles que têm mandato vigente, a irmã Lucinha e a irmã Joane. Nós temos outras diaconisas aqui na igreja. Eu quero chamar também elas aqui. Nós temos como diaconisa aqui a irmã Terezinha, a irmã Ângela, que também já exerceram o mandato de diaconia, a irmã Selvita, que também já exerceu o mandato em diaconia, a irmã Marilde, a Creânia, que também já exerceram o mandato em diaconia. Quem mais? Rosália, também já exerceu o seu mandato em diaconia, já deram sua contribuição também de muitos anos aqui na igreja, no serviço diaconal. Nós queremos nesse momento convidar a igreja a orar por essas irmãs. Cadê a irmã Rosália? Vem cá, minha irmã. Marilde. Quem mais que também já desempenhou esta função? Mano também está aqui. Mano também já desenvolveu, mas não está aqui conosco hoje. Rosilene e filhinha também já desempenharam também longos anos de... Orem, irmãos, orem por essas pessoas. Mas nós vamos entender que o servir ao Senhor não é apenas privilégio de um grupo.
O servir ao Senhor é a essência de todo discípulo. Cada um de nós é um diácono em essência. Amém? Bendito Senhor da glória, nós queremos te agradecer pelo ministério que cada uma das tuas filhas aqui desempenha na tua obra, com mandato ou mesmo sem o mandato vigente, mas que o Senhor inspira no coração de cada uma, Senhor da glória, o serviço a Ti, o compromisso com a Tua obra, com o Teu reino. Faz com que, Senhor, o Teu Espírito Santo sopre no coração, na vida de cada uma delas, Senhor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua promessa, a Tua recompensa, e que cada uma entenda, Senhor, que não se trabalha em vão no Teu reino, que não se serve em vão na Tua seara. Faz com que as mãos e o coração delas, Senhor, estejam sempre firmes no arado, para que cada uma, Senhor, desempenhe, segundo o ministério que lhe foi proposto, Senhor, a Tua vontade na Tua obra e também no mundo. Que seja o serviço na igreja, que seja fora da igreja, servindo a outras pessoas, que o Senhor capacite, instrumentalize, Senhor, e inspire nelas o cuidado, o socorro, a beneficência, a misericórdia, a ação social, ó Deus amado e santo, a compaixão por vidas, Senhor, que se encontram necessitadas da Tua imensa misericórdia. É em nome de Jesus que nós te suplicamos que o Senhor dê a elas saúde, o revigorar das forças, para que elas possam, Senhor, com todo o afinco da alma, servir a Ti com alegria no coração. É em nome de Jesus que nós te rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o ministério de ação social e diaconia desta igreja. Que nós possamos perceber, ver e sentir o Teu cuidado, o Teu braço forte operando na vida de cada um e das suas famílias. É o que nós te rogamos e também te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãs, em nome de Jesus. Vamos aplaudir essas irmãs para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma delas. Glória a Deus. Nós queremos convidar você a perceber aqui algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero convidar você a entender, no serviço ao Senhor, que servir a Deus é uma consequência de ser discípulo. É a primeira coisa que esse texto nos traz. Servir a Deus é uma consequência do discipulado. É uma consequência real e necessária. Não dá para ser diácono sem ser crente, porque a palavra do Senhor diz: se alguém me serve, me siga. Então não dá para eu correr riscos aqui, porque há um perigo muito grande de eu servir sem conhecer. É que o Espírita faz, é que o Espiritismo prega, é o que o pessoal da Rosa Cruz ensina, que se você fizer boas obras, você vai ser salvo. O caminho do Evangelho é o caminho inverso. O caminho do Evangelho é que as minhas boas obras são consequências da minha salvação, porque até aquilo que eu faço antes de conhecer Jesus, eu faço sem ser para a glória dele, e tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é feito em vão. Então eu não posso confiar no ensino que diz que para eu ser salvo eu preciso fazer boas obras, porque o caminho do Evangelho é um caminho diferente desse. A palavra do Senhor diz assim: se alguém me serve, siga-me. Por quê? Porque eu posso correr um risco de querer servir ao Senhor do meu jeito, servir ao Senhor de qualquer jeito, seguir ao Senhor, servir ao Senhor de acordo com a minha vontade. Aí eu posso servir por vaidade, eu posso servir para ser visto, eu posso servir para alguma troca, alguma retribuição, para receber alguma coisa no lugar disso.
Isso é um perigo. Eu não posso caminhar nesse sentido. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 2. Observe o que a palavra do Senhor diz. Para eu ser um servo do Senhor, digno, para que eu seja um servo do Senhor segundo a sua vontade, eu preciso perceber que Ele conhece a minha vida. Eu sou conhecido de Deus, e é muito importante nós servirmos ao Senhor sendo conhecidos dEle. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ele fala à igreja de Éfeso e diz: igreja de Éfeso, eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu conheço a maneira como vocês trabalham, como cada um de vocês exerce, eu sei as intenções que vocês fazem quando estão realizando alguma coisa para mim, eu conheço as obras de vocês. Ainda no capítulo 2, no versículo 9, quando ele fala à igreja de Esmirna, ele diz: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. Eu sei qual é o estado das finanças de vocês, eu sei do que vocês necessitam, eu entendo o que vocês fazem. Um discípulo de Jesus, ele precisa saber que serve ao Senhor debaixo do olhar de Deus. Nenhum do nosso labor, nada do nosso serviço passa desapercebido ao olhar para o escrutador de Deus, aquilo que Ele nos sonda, aquilo que Ele vê em nós, da intencionalidade dos nossos corações. Eu conheço a tribulação que vocês enfrentam, eu conheço a pobreza de vocês, eu sei das necessidades. Ainda no capítulo 2, procura o versículo 13, quando ele fala à igreja de Pérgamo, ele diz assim: eu conheço o lugar que você habita, eu sei as crises que vocês passam, eu sei os inimigos, adversários que vocês têm, eu sei o que a minha obra enfrenta. Então você que é líder na obra do Senhor, você que está imbuído de uma forte liderança no Senhor, você que foi levantado por Deus, você que foi capacitado por Deus para estar à frente das crises, das dificuldades na obra do Senhor, o Senhor diz: eu conheço o que você está enfrentando, eu sei os inimigos da minha obra, eu sei quem eu quero levantar, eu sei quem eu vou abater, eu sei como tratar dessas coisas, porque eu conheço as tuas obras. É muito bom nós sabermos que ao servirmos a Deus, nós somos conhecidos no céu por esse serviço. Isso é maravilhoso, isso deve nos moldar, nos inspirar. Tudo o que nós fazemos, nós sabemos que o olhar de Deus está sobre a sua igreja, tem um Senhor sobre a igreja tem um dono, filho. E esse dono está atento à nossa maneira de servir a Ele. Ainda no capítulo 2, o versículo 19, dessa vez ele está falando à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Eu sei até onde você pode ir, eu sei o limite da tua força, eu sei o que você tem enfrentado, eu sei até onde você está cansado. É muito bom saber que nós podemos servir a Deus, e Ele sabe o limite das nossas forças, Ele sabe quando o burnout está para chegar, Ele sabe quando o estresse está tomando conta das nossas vidas, Ele sabe que nós estamos para entregar os pontos, Ele sabe todas as coisas. Você tem um Senhor glorioso sobre a sua vida. Você serve a um Deus que entende, que lhe resgata, que lhe socorre, que lhe vê, que lhe acompanha, que não lhe deixa só. Ele sabe. No capítulo 3, ele vai falar aqui na igreja de Sardes, no versículo 1, para Sardes ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem o nome de quem está vivo, mas as tuas obras dizem que você já está morto. Ele sabe quando nós estamos apenas fingindo. Ele sabe quando nós trabalhamos para nós mesmos, Ele sabe quando nós trabalhamos para conseguir fãs, Ele sabe quando nós trabalhamos para aparecer, Ele sabe quando nós estamos fazendo alguma coisa para receber algo em troca dos homens, Ele sabe quando nós estamos realizando alguma coisa para ser notado,
para receber aplauso. Ele conhece. E isso devia gerar temor em nosso coração, porque Ele sabe. E Ele sabe que essa busca por agradar aos homens vai nos matar, vai matar nossa fé, vai matar nossa confiança nele, vai acabar com a nossa dependência dele, porque do homem não vem nada, mas de Deus é que vem a recompensa. Ainda no capítulo 3, no versículo 8, capítulo 3, versículo 8 diz: a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É importante quando muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos qual projeto definir ou qual é a prioridade daquilo que nós vamos realizar, mas nós podemos ouvir Deus. Nós podemos buscar direcionamento de Deus e saber: Senhor, aonde eu devo ir? Senhor, o que é que eu devo fazer? E Ele vai mostrar uma porta aberta que Ele vai abrir para nós fazermos a obra dEle segundo a vontade dEle. Então servir a Deus e buscar a Deus está muito assim, ligado. Dedicar a vida ao Senhor e buscar a vontade dEle para saber aonde o Senhor vai estar, onde o Senhor quer que eu vá. Senhor, eu não quero andar segundo a minha vontade, eu não quero ir segundo o meu querer, eu quero ir segundo aquilo que o Senhor orienta para a minha vida. Ainda no capítulo 3, versículo 15, agora a igreja de Laodiceia, ele diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente, eu estou a ponto de vomitar você, eu já não aguento mais essa indefinição, a indefinição, porque para nós sermos servos do Senhor, tem que haver uma definição, tem que haver uma identidade com Ele. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, adote uma posição. Se alguém me serve, adote um lado. Se alguém me serve, assuma a postura. Se alguém me serve, não fique em cima do muro. Se alguém me serve, só pode eleger as bandeiras do meu reino. Se alguém me serve, está no meu reino. Se alguém não me serve, sai do reino. Não dá para ser duas coisas. Não tem como ser duas coisas. É por isso que a bandeira do reino de Deus ela é definida demais nos seus valores. E para servir ao Senhor, tem que seguir a essência do que Ele é. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Ele é misericórdia, Ele é perdão, Ele é esperança, Ele é bondade. Esses são os valores do reino de Deus. E quem é discípulo de Cristo, segue essas coisas. Amém? Então nós precisamos servir como consequência do discipulado. Muitas vezes nós cantamos errado, nós oramos errado. Quando nós dizemos: o Senhor está comigo, né? O Senhor anda comigo, Deus anda comigo. Mas o certo não é Deus andar com a gente, o certo é a gente andar com Ele. Porque nem sempre os nossos caminhos e aquilo que nós queremos e a nossa intencionalidade é certa. A palavra do Senhor diz que para o homem há caminhos que parecem ser bons. E embora Deus esteja nos acompanhando, esteja presente, porque Ele nunca se ausenta de nós, nós muitas vezes nos ausentamos da vontade dEle. E andamos e avançamos na vida, e quebramos a cabeça, e abrimos o peito e vamos seguindo a nossa própria vontade, e achamos que pelo nosso esforço nós estamos fazendo a vontade do Senhor, e não estamos. Ele nos acompanha, mas não é a vontade dEle. A vontade dEle é que a gente conheça quem Ele é, conheça o seu querer, e ande com Ele. Ouça, para Ele dizer assim: venha comigo, e você obedecer, porque se você o serve, você segue. Amém? Essa é a primeira coisa. Se eu sirvo ao Senhor, eu tenho que seguir ao Senhor.
Então, no reino de Deus, não existe voluntariado, porque o voluntariado ele só vai quando quer, o voluntariado ele só vai quando dá. No serviço ao Senhor, não é só quando a gente quer, nem é só quando dá. Muitas vezes nós temos que abdicar de muitas coisas nossas, para fazer valer a vontade do Senhor, do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso querer, da nossa vontade, da nossa inclinação, para poder fazer a obra do Senhor caminhar no rumo que Ele quer. Porque discipulado e servir ao Senhor é o esmagar do eu, é pisar no nosso ego, é saber se eu tenho um Senhor sobre a minha vida, eu tenho que me submeter a Ele. Se alguém me serve, siga-me. Amém? Siga-me. Você tem um Senhor, você não anda por si mesmo. Para ser diácono tem que ser crente. Aqui nós temos de vez em quando muitas pessoas que vêm aqui. Algumas pessoas chegam aqui em busca de um botijão de gás, de uma cesta básica. Sempre que nós podemos, nós encaminhamos isso para a diaconia. Mas é muito bom nós percebermos que uma igreja bíblica, uma igreja onde a diaconia funciona, dificilmente você verá um membro de uma igreja bíblica em uma outra igreja em busca de ajuda. Dificilmente. Quando você vê uma pessoa chegando numa igreja para buscar uma ajuda, dificilmente será um presbiteriano, um batista, dificilmente vai ser um congregacional, dificilmente será um luterano, porque essas igrejas mais históricas, mais bíblicas, elas fazem o seu ministério de ação social e diaconia funcionarem bem. Abra sua Bíblia em Gálatas, volte um pouquinho, eu acho que é Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 10, é o 9 e o 10. Gálatas 6, versículo 9 e o versículo 10. Quantos acharam? Diz assim: e não nos cansemos de fazer o que é bom, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Então fazer o bem, servir ao Senhor, não é um serviço sazonal, não é uma questão de voluntariado, quando eu puder ou quando eu quiser fazer, não. O nosso discipulado, o nosso servir ao Senhor é para nós não desfalecermos, é sempre fazer o bem sem cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a essência do discípulo é a bondade, a essência do discípulo é a misericórdia, a essência daquele que conhece a Jesus é o caráter de Jesus. Amém? Porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Há resultado nisso, a bênção do Senhor nisso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. É como diz aquele ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Não vale escolher. Não vale escolher. Quando nós começamos a selecionar, nós estamos infringindo muitas vezes. Mas principalmente aos da família da fé. Então as igrejas bíblicas, elas levam a sério esse versículo. Elas fazem o bem, principalmente aos domésticos da fé. Por quê? Para evitar que os crentes desta igreja estejam nas outras igrejas pedindo alguma coisa.
Por isso que não é comum você ver um presbiteriano em uma outra igreja buscando algum auxílio. Por quê? Porque a igreja presbiteriana, ela zela pela diaconia, para que a diaconia esteja socorrendo os aflitos, esteja ali suprindo as necessidades, esteja ali acompanhando tudo o que as pessoas passam, e quando nós percebemos alguma coisa, a diaconia vai lá e supre. Amém? Porque é bíblico. Ter um ministério de ação social na igreja é bíblico. Ter pessoas voltadas para o socorro das pessoas é bíblico. E nós sabemos, pela vivência e por conhecer a igreja que nós estamos, que há pessoas que não são nem diaconisas, nem diáconos, ou têm título algum, mas elas estão ajudando sempre. E isto é maravilhoso. Por quê? Porque servir ao Senhor não é tarefa de uma casta ordenada. Servir ao Senhor é o resultado, é a consequência de nós sermos discípulos de Jesus Cristo. Se alguém me serve, siga-me. Amém? É consequência. É consequência de ser discípulo. Se eu sou discípulo, eu sirvo, com título ou sem título, com mandato ou sem mandato. Eu estou disposto a colocar minha vida a serviço do meu Deus, porque para isso Ele me chamou e eu estou seguindo a Ele. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que entender, e você é chamado a compreender, é que você não pode apenas fazer o bem. Você não é chamado apenas para ser bonzinho. Você não é chamado apenas para fazer boas obras. Você é chamado para ser crente, para ser discípulo de Jesus Cristo, para seguir a Ele. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado nas suas boas obras. Deus não está interessado naquilo que você quer como fama. Deus está interessado em ter você como filho dEle. E o servir e as boas obras serão consequências de você seguir a Ele. Amém? Porque boas obras é consequência de salvação. Boas obras que agradam a Deus é o resultado de um coração salvo. Porque aquele que foi salvo por causa de um amor maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão especial, que Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um amor maravilhoso que veio para nos resgatar. E o mesmo amor nos chama para servir aos outros no mundo. Amém? Então, o amor que nos leva é o amor que veio. Não é uma coisa que nasce em nós. Não é que eu vou ser bonzinho, eu vou fazer boas obras porque... Não. É consequência de você conhecer Jesus e seguir a Jesus. A segunda coisa que esse versículo traz é que diaconia é uma presença real do Cristo vivo. Aonde acontece a misericórdia, aonde acontece o socorro, aonde acontece as ações sociais, ali se estabelece a presença do Cristo vivo. Quando você vai socorrer alguém, quando você vai suprir a necessidade de alguém, o Senhor se estabelece ali, porque Ele vai com você. Porque é uma comunhão entre o Espírito de Deus que habita em você. Ali há um tabernáculo de Deus indo até ali, porque há alguém aonde a misericórdia do Senhor se estabeleceu ali. Então essa comunicação do Espírito Santo de Deus com o discípulo dele leva esse discípulo para socorrer alguém que ele quer abençoar. Então a diaconia é a expressão, é a presença real de um Cristo vivo. O discípulo reproduzirá o que aprendeu com o seu mestre. E você percebe que quando Jesus estava aqui em seu ministério terreno, Ele estava aonde haviam os necessitados. Onde havia os necessitados. E nós já aprendemos aqui nas quartas-feiras, e vamos repetir, que esse amor de Deus, Ele é capaz de transformar a realidade onde Ele chega. Porque quando Jesus chegou em Gadara, junto com aquele endemoniado,
O demônio do gadareno não passou para Jesus, mas a liberdade que havia em Jesus passou para o gadareno. Então, quando nós encontramos os endemoniados, essa presença real de Deus em nós também tem que gerar liberdade aonde nós chegarmos. A corrupção de Zaqueu, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, a corrupção dele não passou para Jesus, foi o coração dele que foi limpo, porque a presença de Jesus chegou na casa dele. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou na orla do manto de Jesus, não deixou ele sangrando, foi ela que foi curada. Nós precisamos entender que a presença real do Evangelho, do poder de Jesus, nos acompanha aonde nós chegarmos. A obra do Senhor deve ser feita segundo a sua vontade e segundo o seu poder. Abra sua Bíblia em Provérbios 15 e procura o versículo 33. Não, desculpe, não é essa a referência, é Efésios 6, desculpe, Efésios capítulo 6, versículo 6. A diaconia, ela será uma presença real do Cristo vivo aqui, porque o servo, quando estiver realizando a obra do Senhor, ele vai fazer de todo o coração, segundo a vontade do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor: não servindo à vista, como para agradar a personalidade. A verdade que habita em nosso íntimo é sondada, é conhecida por Deus. Não servindo a homens, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A presença real de Cristo se estabelecerá quando um servo dele, um discípulo dele chega, ele conhece a vontade de Deus para aquela realidade. Um servo de Deus, um discípulo que está em comunhão com Cristo, ele vai chegar numa localidade, ele vai chegar numa situação e ele vai conhecer qual é a vontade de Deus específica para aquela situação. E um homem e uma mulher, um diácono, uma diaconisa, um servo do Senhor, ele debaixo da dispensação do Espírito Santo de Deus, ele vai saber discernir o que está acontecendo ali. Muitas vezes, irmãos, a pessoa quando chega, muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes, você sabe que a pessoa está mentindo, você sabe que ela está inventando uma história, na verdade ela está querendo extorquir a igreja, extorquir um crente, um membro. Mas o Espírito Santo de Deus, um crente na comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus dará o discernimento na hora e na situação, porque ele está fazendo não para agradar a homens, não para receber louvor, ou elogio, ou aplauso, ou fazer selfie, coisa nenhuma. Ele está ali para fazer e trabalhar na vontade de Deus. E quando ele faz na vontade de Deus, a presença de Deus se estabelece ali. Vamos para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala de uma realidade da presença do Senhor, aonde o discípulo se faz necessário, aonde a igreja se faz necessária. E é por isso que a diaconia precisa, a todo momento, caminhar na dependência exclusiva do Senhor. Mateus capítulo 25, veja a partir do versículo 37. 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando foi que nós te vimos enfermo ou preso para que te formos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então a presença do Cristo vivo se estabelece também nos necessitados do Senhor. Aonde o Senhor lhe dirigir, de acordo com aquela necessidade, e você perceber que a vontade do Senhor está ali, realize a obra do Senhor, porque fazendo e suprindo aquela necessidade ali, a presença do Senhor estará se tornando real naquelas vidas. Lá no finalzinho, se dá o contrário. Versículo 44: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Nós sempre fizemos isso, Senhor. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a uns destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Muitas vezes nós vemos igrejas muito lotadas, e muitas vezes cheias de necessitados. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então cada um de nós aqui tem que tomar posse disso, de servir ao Senhor com todo o afinco do nosso coração. O que é que eu vou receber, pastor? Qual é a minha bênção? A bênção maior de servir a Deus é você ser moldado ao caráter dele. Esta é a bênção maior. Este é o maior benefício de nós servirmos ao Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, é o nosso último versículo que nós vamos ler. João 14, 23. João 14, 23. O maior benefício e a maior bênção de quem serve ao Senhor, cada um de nós precisa sair daqui convicto disso. O desafio maior de nós compreendermos a palavra do Senhor aqui é que a honra do discípulo, a honra do servo de Deus, para quem se compromete com a obra dele, é ser moldado segundo a sua vontade. A humildade precede a honra. O nosso eu